Oi, eu sou a Fernanda Floredo, do blog Vestida de Mãe, e o vídeo de hoje fazia muito tempo que eu queria gravar para vocês. São as 10 dicas sobre introdução alimentar do bebê. Essas dicas são baseadas na minha experiência real com o Nicolas. Eu quero deixar claro que eu não sou nutricionista, nem pediatra, nem nutróloga. Eu só estou compartilhando com vocês como foi a introdução alimentar pra gente e no que eu puder ajudar, vou ficar feliz. Então vamos lá. Bom, para alguns bebês a introdução alimentar é fácil, eles já saem comendo com mais facilidade, são mais famintos, comem de tudo e ótimo. Para mim não foi tão fácil assim, o Nicolas foi muito difícil, eu falo que ele era um bebê magricelo, ele foi bem difícil de comer. Então minha dica número 1, que me ajudou muito, foi quando uma pessoa chegou para mim e falou: introdução alimentar é só a introdução, é por isso que tem esse nome. Nunca tinha me caído essa ficha, sabe? É por isso que chama introdução alimentar, porque é a introdução. Não é que o bebê tem que sair comendo igual nós adultos comemos. E acho que quando eu absorvi essa frase, o meu dia ficou muito mais leve, porque eu estava super estressada, que o Nicolas não comia mais do que 2, 3 colheradas, não comia fruta de jeito nenhum. Eu preparava, fazia aqui em casa, eu compro tudo orgânico, eu tenho uma ajudante em casa, então ela fazia comida diariamente, fresquinha, tudo uma delícia, e ele comia 1, 2, 3 colheradas, e eu ficava desesperada. Mas aí quando eu comecei a entender que era só uma introdução, ficou muito mais fácil, eu comecei a levar com mais leveza e comecei a entender que tudo tem o seu tempo, que eu tinha 6 meses para fazer essa introdução e foi dando certo. Então hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Nicolas já tem 1 ano e 5 meses e come super bem, tá dentro do peso da curvatura, tô tranquila, introdução alimentar não é mais nenhum bicho de 7 cabeças, então a primeira dica é essa. A segunda dica, que também me ajudou muito a ficar mais tranquila, foi quando me falaram sobre a quantidade versus a qualidade. O que a gente quer é que nossos bebês comam com qualidade, que eles ganhem todos os nutrientes, que eles estejam dentro da curva de crescimento, mas com qualidade. Então não é comer quantidade. Então eu aprendi que nós adultos somos responsáveis pela qualidade da comida e o bebê é responsável pela quantidade. Ele come o quanto ele quiser, ele não vai passar fome, ele não vai morrer de fome. Se ele estiver com fome, ele vai pedir mais, ele vai comer. Isso sim salvou minha vida, esse pensamento. Quando eu entendi isso, que nós somos responsáveis pela qualidade e o bebê pela quantidade, meu dia também ficou mais leve. Então no começo eles comem mesmo 2, 3, 4 colherinhas, é suficiente, ele ainda vai preferir o leite. Eu comecei a introdução alimentar com 6 meses, ele ainda mamava no peito, ele mamou no peito 6 meses exclusivo, ele continuou mamando alguns meses ainda depois, ele parou por opção dele com 8, quase 9 meses, porque eu amava amamentar. Então no começo foi difícil, porque ele preferia o leite, a introdução foi devagar, mas tudo bem, ele é responsável pela quantidade. Eu fui fazendo a minha parte, que sempre foi oferecer qualidade na comida do bebê. A dica número 3 que eu segui também, eu acho importante, é fazer um pouquinho do BLW, Baby Led Weaning, você já deve ter ouvido falar, que consiste no bebê poder descobrir os alimentos com a mão dele, ele levar à boca, ele experimentar, é importante para conhecer a textura, para ele, sabe, para ele ter essa experiência de tocar e de sentir o alimento e de levar à boca. Então foi muito engraçado com o Nicolas. Eu já publiquei um videozinho aqui sobre a introdução, os primeiros dias que a gente deu papinha para ele. A gente tentava dar a colherzinha, tentava dar na colherzinha, ele não sabia o que fazer com a comida na boca, ele cuspia, nas primeiras semanas ele cuspiu muito a comida, eu ficava desesperada. Daí a gente começou a oferecer pedacinho de brócolis, então colocava um brócolis inteiro e o outro eu fazia amassadinha no garfo, cenoura a mesma coisa, e ele começou a pegar com a mão e levar para a boca. Nossa, eu morri de tanto chorar quando ele começou a levar a comida para a boca e começou a comer. A primeira coisa que ele comeu não foi frutas. Todo mundo começa a introdução alimentar aqui no Brasil com fruta. Eu tentei por 3 semanas fruta com o Nicolas, todos os tipos de fruta, insisti. 3, 4, 5 dias a mesma fruta, banana que todo mundo fala que é fácil, mamão, maçã, pera, nada. Quando eu dei cenoura, ele comeu.
foi a maior emoção, foi lindo. Então eu acho que é isso, é deixar o bebê também experimentar um pouco com a mão e às vezes fruta não dá certo, legumes pode dar ou vice-versa. Eu não fazia só o BLW, tá? Eu preferi ter um pouquinho dos dois. Então a gente fazia papinha amassadinha para oferecer para ele com a colherzinha e também deixava o alimento ali para ele experimentar. Dica 4. Você já deve ter escutado até do seu pediatra para começar a introdução alimentar com suco, aquele famoso suco de laranja-lima. Provavelmente com a gente, né? Quando a gente era bebê foi assim, nossas mães davam um suquinho de laranja-lima. Eu não fiz isso, tá? Porque existem estudos recentes que estão no manual da nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, de que o suco, na verdade, quando a gente faz o suco com a fruta, mesmo que seja suco natural, ele tem uma frutose maior. Frutose é o açúcar natural da fruta. E além dessa frutose maior, que dá picos, né, glicêmicos, o suco também tem muito menos fibras do que a fruta in natura. Então não tem o porquê a gente ficar oferecendo muito suco, sendo que o melhor sempre vai ser comer a fruta in natura. Suco é só após 1 ano do bebê. Então muitos pediatras, eu não estou falando mal dos pediatras, eu amo a minha pediatra, mas eles são médicos, não são nutricionistas. Eu acho importante consultar também nutricionista se você tiver dúvida nesse aspecto, tá? Mas eu não comecei com suco, eu comecei com a fruta e depois fui para os legumes e vegetais. Dica 5, já que eu falei que o suco é só após 1 ano, tem outros itens também que só devemos oferecer para o bebê depois de 1 ano. Açúcar, sal, mel, frutos do mar e as oleaginosas, que são as nozes, castanhas. Então, tudo isso, nem pensar, nenhum docinho, nenhuma bolacha maisena, nenhuma dessas porcarias até 1 ano. Até 2 anos, na verdade, as porcarias, né? Mas sal, açúcar, mel, esses itens não pode antes de 1 ano. A dica 6 é sobre a variedade. Eu acho muito importante oferecer variedade para o bebê, até porque vocês já devem ter escutado falar, depois dos 2 anos, o bebê, a criança, eles começam a ficar mais seletivos. Então, se você ofereceu poucas coisas e ele ainda vai ficar seletivo em cima do pouco que você ofereceu, a alimentação dele vai ser uma alimentação muito mais pobre em nutrientes, muito mais difícil. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa fase da introdução alimentar e oferecer uma variedade enorme, oferecer todos os tipos de legumes, de vegetais, de frutas, para que ele no futuro possa escolher o que ele gosta ou não, mas para ele conhecer, para ele ter o paladar de tudo isso, né? É engraçado que assim, eu sempre penso, a gente, sempre, não sei se sou eu, se todo mundo, a gente pensa nos legumes, nos vegetais mais básicos, né, do dia a dia. Então a batata, a mandioquinha, a cenoura, o brócolis, né? No começo eu ficava ali só nesse meio, né? Depois você começa a ver que tem o inhame, tem o cará, são coisas que nem faziam parte da variedade de legumes, verduras aqui de casa e que por conta do bebê a gente começou a comprar e começou a consumir também. Isso é muito legal, porque a gente quer oferecer qualidade para o bebê nas comidas e acaba afetando a família inteira. A gente acaba tendo qualidade para todos nós também. Isso foi uma coisa que eu fiquei feliz com a introdução alimentar do Nicolas. Aqui em casa eu tô sim nessa onda dos orgânicos. Eu acho bacana priorizar o pequeno produtor. Eu acho que é mais fácil, pelo menos nos grandes centros aqui em São Paulo, encontrar vários orgânicos na feira. Tem feira só orgânica, tem entrega em casa, tem no supermercado. Está sendo muito bacana esse processo todo de alimentação saudável para a família toda. E a dica 7 é sobre seja o exemplo. Não adianta a gente falar da variedade do item interior e falar que é só para o bebê, né? Se você não dá o exemplo. Chega uma certa fase do bebê que eles realmente, de fato, você vai perceber, eles reproduzem tudo que os pais fazem. Eles aprendem com o que você está fazendo, com o seu gesto. Então, se você não come essa variedade de verduras, de legumes, de nutrientes, vai ser muito difícil querer que o bebê coma. Acho que a gente tem que ser o exemplo. Então até eu brinco, essa questão das frutas, o Nicolas é super difícil para comer fruta. Eu como fruta, aqui em casa todo mundo come fruta, a gente não sabe o porquê que ele não gosta ainda. Eu acho que é dele, da fase dele. Porque eu como fruta com ele no colo, a gente mostra diferentes texturas. Ele não gosta tanto de fruta, mas quando eu faço a maçã cozida com canela, ele gosta.
Então, daí eu como junto também, às vezes eu provo primeiro numa colher, na outra colher eu ofereço para ele. Se ele vê que a gente está comendo, ele come. Às vezes é engraçado que teve vezes que assim, a gente coloca ele no cadeirão e tenta dar comida, ele não quer. Mas se eu e o pai começamos a jantar, a comer, ele quer comer o que a gente está comendo. Só que o que a gente está comendo é sempre o que ele está comendo também. A gente faz a comida saudável para todo mundo aqui em casa. E daí com a gente ele quer comer. Então, isso de ser o exemplo, de tentar essas táticas do bem, né? De ter a refeição em conjunto com o bebê, de sentar todo mundo junto, de oferecer a comida que você está comendo, a comida saudável, claro, é muito bacana. Eu comentei que o Nicolas não come tão bem frutas, né? Daí, às vezes, quando eu comento isso com algumas pessoas, elas falam, ai, mas eu dou goela abaixo pro meu filho. Eu fico, não, tipo, eu nunca fiz isso e não pretendo fazer, porque eu aprendi que a alimentação precisa ser prazerosa, não pode ser uma experiência traumatizante para o seu filho. Então, ele não querer comer e você forçar, assim, com força mesmo, de, sabe, o bebê abriu a boca para chorar e você enfia a colher lá dentro, eu acho errado, eu prefiro não fazer, não vou fazer, porque é isso, a alimentação tem que ser uma experiência prazerosa, ele não pode crescer achando que é uma coisa chata, traumatizante. Se o bebê está com sono, está irritado, está chorando, ele não vai comer. Então, por mais que ali na nossa rotina sempre tinha, né, horário do almoço, 11h30, vamos supor, se 11h30 ele está morrendo de sono, ou ele está irritado alguma coisa, a gente não dava, porque não adiantava forçar. E isso eu acho que foi um segredo para dar certo. Então não tem problema se um dia ou outro vai sair um pouquinho da rotina do horário, você vai dar, o bebê vai, sei lá, ele ficou irritado, dormiu mais cedo, e você vai dar o almoço ou o jantar depois, ou você vai dar um almoço mais cedo porque você está percebendo que ele está ficando com sono. Isso é super importante observar e jamais traumatizar o bebê com a alimentação. Dica 9 é sobre a mudança da consistência do alimento durante a introdução alimentar. Então, quando o bebê começa a introdução alimentar com 6 meses, a comida deve ser sempre bem amassadinha. O ideal é sempre com um garfo, tá? Para ele não acostumar só com aquela textura batida no liquidificador e depois ser muito mais difícil se acostumar a mastigar. Mas eu acho também que tem casos e casos, bebês e bebês. Eu não sou extremista, então eu aprendi que a comida devia ser sempre amassadinha no garfo, mas o Nicolas muitas vezes comia melhor quando passava na peneira, e a gente passava na peneira, sem dramas, tá? Sem dramas. Se der para ser só amassadinha no garfo, melhor, mas se ele comer amassadinha, passada na peneira, também tá tudo bem. A partir de 8, 9 meses, a comida começa a ficar com uma consistência um pouquinho maior, já com pedacinhos, né? Eu chamo de pedacinhos. Então você amassa com garfo, mas já deixando os pedacinhos maiorzinhos, um pedacinho de carninha, um grão do feijão, alguns pedacinhos. Essa fase foi super difícil para o Nicolas, ele não gostava dessa consistência de pedacinhos e eu sempre pensava, ai meu Deus, eu acostumei ele com a comida na peneira e agora nunca mais na vida dele ele vai comer pedacinhos, fiquei desesperada. Quando chegou perto de 1 ano, que começa, acho que tinha já uns 11 meses, que começa a comidinha mesmo, igual a que a gente come, bem picadinha, claro, não pedaços grandes, tudo bem picadinho, mas mais consistência de comidinha, ele começou a comer muito melhor, foi assim como um passe de mágica, tanto que ele não comia tanto ainda e por muitas vezes eu segui a tática de começar dando uma sopinha, então dava alguma sopinha de alguns legumes para garantir que ele tinha os nutrientes, dava uma papinha e depois passava para a comidinha na mesma refeição, é como se fosse uma refeição de 2 pratos, vinha a sopinha, primeiro prato, muito chique, e depois o segundo prato, isso lógico que eu tinha ajuda em casa, mas é uma coisa que você pode comprar pronto. Hoje em dia existem várias empresas de comida saudável, não estou falando daqueles industrializados no mercado, pelo amor de Deus. Entregam em casa, você pode fazer e congelar, então tem jeitos, tá? Eu dava essa sopinha e depois dava a comidinha e ele comia a sopinha e depois ele dava algumas garfadas da comidinha, era ótimo. Então com o Nicolas, a textura intermediária, que é a dos pedacinhos, não funcionou, mas as outras funcionaram, então acho que cada bebê tem o seu timing, né? Seu tempo, o seu perfil mesmo.
E depois, quando começou, depois de um ano, que foi a comidinha mesmo, a alimentação dele ficou muito mais fácil pra gente, porque é a mesma comida do adulto pro bebê. Aqui em casa é só comida saudável, já falei. E também ficou mais fácil dele comer, ele começou a comer bem melhor. Eu acho que ele gosta muito mais da comidinha do que sopinha ou amassadinho. E ele gosta muito dele, se servir dele, pegar com a mão. A gente foi aos poucos também ensinando, deixando fazer bagunça. Tem que fazer, assim, você tem que tirar da sua mente a questão da bagunça. Tem que ter bagunça, tem que ter sujeirada. Eles vão se sujar no começo, a sua sala inteira vai ficar suja, mas vale a pena, porque ele vai criando autonomia depois de aprender a segurar a colherzinha, levar para a boca. E o Nicolas come muito melhor assim, quando ele tem autonomia. E agora a dica 10 é: procure ajuda se você precisar. Isso para tudo, né? Nessa fase do primeiro ano do bebê, do desenvolvimento, não queira abraçar o mundo sozinha. Eu precisei de ajuda porque o Nicolas, ele comia muito pouco, ele estava dentro da curvatura de crescimento do peso. Ele sempre foi um bebê muito alto, mas o peso era ali na casa dos 10%, sabe? Eu ficava super aflita se ele ia para fora da curva do crescimento. E daí eu resolvi fazer consulta com uma nutricionista infantil. Hoje em dia existe essa especialidade, existem nutricionistas com especialização em bebês e crianças. Acho que vale a pena. Se o seu filho come pouco, tem problema de mastigação, esse tipo de coisa, vale muito a pena, porque é diferente da consulta com a pediatra, é uma coisa realmente focada na alimentação, e eu considero a alimentação muito especial. Sendo bem sincera com vocês, na época que eu contratei, o Nicolas tinha 9 meses, ele estava comendo super pouco, ele estava super magricelo nessa época, provavelmente por conta dos dentes nascendo. É importante a gente observar isso também, quando os dentes estão nascendo, fica mais irritadinho a gengiva e tal, ele não queria comer. Eu chamei a nutricionista, ela atendia a domicílio, ela veio aqui em casa. E não é, na verdade, que ela fez o Nicolas comer, tá? Não é que o Nicolas passou a comer bem depois que eu comecei a ter consulta com a nutricionista, não foi isso. Mas eu também aprendi um monte de coisas novas que me deixaram mais segura do caminho certo que eu estava fazendo da alimentação e trouxeram muitas novas opções para o Nicolas. Então ela trouxe cardápios personalizados para o Nicolas para o mês inteiro. E isso a gente ganhou muito em variedade e qualidade. Então eu lembro que naquela época tinha legumes, verduras que eu nunca tinha comprado, como por exemplo a selga, eu nunca tinha comprado. Daí tinha na receita, daí eu fui e comprei. Ela me orientou com o começo de usar o ovo, várias coisas. Tinha receitas bem diferentes das que eu costumava fazer em casa. Então isso foi muito bacana também. E oferecendo a variedade, os alimentos diferentes, aos poucos ele foi comendo mais e melhor também. Eu achei que valeu super a pena. É isso, fica a dica. Bom, eu amo esse tema de introdução alimentar, a gente vai falar mais vezes aqui ainda no canal sobre isso. Se você tiver outras sugestões ou dúvidas, pode mandar, que eu ainda pretendo gravar mais vídeos do assunto, tá bom? Pode deixar o seu comentário, curtir, e se você gostou, se inscreva no canal para não perder os próximos. Um beijo, obrigada, tchau, tchau.